Vamos falar então em transformadores. E transformador, para você saber, envolve fluxo e variação de fluxo, em outras palavras, lei de Lenz e lei de Faraday. Vamos entender? Imagine que a gente tivesse um solenoidezinho assim, ó. Tá? E a gente submetesse esse solenoide a uma DDP U1 e aí ele geraria uma corrente I1. No solenoide, vamos lembrar, a corrente aí é nesse sentido anti-horário, quem está olhando de cima vê polo norte, veria a linha de indução saindo do norte e entrando pelo sul. Então essa é a linha de indução nele. Tudo bem ou não? Só que eu vou deformar essa linha de indução. Como? Eu vou usar um núcleo de ferro. Uma coisa assim, ó. E quando eu uso esse núcleo de ferro, eu deformo a linha de indução. A linha de indução é essa linha preta agora aqui, ó. Tá legal? Bom, importante. Eu vou enrolar agora, do lado de cá, um outro solenoide. Antes que eu me esqueça, este solenoide aqui, também ele é envernizado com verniz isolante. Então ele pode encostar no núcleo de ferro que não haverá problema nenhum. Todo mundo é isolado aqui. Do outro lado do núcleo de ferro, eu vou enrolar um outro com número de espiras diferente desse aqui. Então esse aqui tem N1 espiras, esse aqui tem N2 espiras. Ok? A linha de indução entra pelo sul, sai do norte. Ó. Sai do norte, entra no sul. Sai do norte, entra no sul. Tá? Esse eu vou chamar de primário e esse de secundário. Só que tem uma coisa. Eu vou usar no primário tensão e corrente alternadas. Tá lembrado o gráfico da variação do fluxo em função do ângulo? Lembra disso? Só que agora a gente vai variar o fluxo com o tempo, lei de Faraday. E a variação do fluxo com o tempo gera uma cossenoide. Um gráfico mais ou menos assim, ó. Olha aí, ó. Ó, é um gráfico assim. O que é esse T? T é o período do gráfico. É tempo, período. Olha, ó. 1 período, 2 períodos, 3 períodos e assim por diante. Isto quer dizer o seguinte: a tensão vai de um máximo positivo a um máximo negativo, zero máximo positivo, zero máximo negativo, zero. Você já deve ter ouvido falar em ciclagem da corrente elétrica. A corrente elétrica no Brasil, dependendo das cidades, é claro, ela tem um ciclo que pode ser de 50 Hz a frequência ou de 60 Hz a frequência. 60 Hz quer dizer que ela faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 vezes por segundo. Ela faz esta oscilação aqui 60 vezes por segundo. E por que isso? Como está havendo uma variação de fluxo, inclusive invertendo a polaridade, se o fluxo varia, varia a corrente. Se a corrente varia, varia a intensidade do campo magnético. Se a intensidade do campo magnético varia a intensidade do campo magnético aqui também, porque o número de linhas de indução vai variar. O fluxo aqui vai variar. E havendo variação de fluxo, surge uma corrente induzida no secundário. Então no secundário eu vou ter também tensão e correntes induzidas. Tá? Então observe isso daqui, ó. Preste bastante atenção, ó. Esta tensão, ela é alternada. Tensão alternada, alterna aqui, ó, alterna aqui, corrente alternada. Tanto é que esse símbolozinho de tensão alternada aqui é justamente por causa dessa senoide aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o símbolozinho aqui, ó. Agora, se aqui a tensão é alternada, aqui ela tem que ser alternada também. Ora sul-norte, ora norte-sul. Então aqui eu também tenho uma tensão alternada e corrente alternada. Então, primeira coisa, para que o transformador funcione, tanto o primário quanto o secundário, só pode ter tensão alternada. Por quê? Se a tensão não for alternada, se a tensão for constante, a corrente é constante, o campo é constante, não haverá variação de fluxo magnético aqui, não haverá corrente induzida aqui no secundário, nem tensão induzida. Ok? Então é importante. Primeiro, não vamos considerar as perdas que há, e sempre há perda de energia, na forma de correntes que a gente chama correntes de fuga. Essas correntes no núcleo, eles aquecem. Se você já pegou um transformador
Na mão você percebe que ele aquece. Não precisa muito. O carregador do teu celular às vezes não está esquentando. É por causa disso aqui, ó. Ele esquenta. O carregador do teu celular é um transformador. Ok? Muito bem. O que vai acontecer? A gente vai desprezar as perdas no núcleo. Se eu vou desprezar as perdas no núcleo, quer dizer que a potência elétrica no primário é igual à potência elétrica no secundário. Potência elétrica, 1 vezes I. Então, o 1 vezes I1, P1, é igual ao 2 vezes 2, P2. Tá? P1 igual a P2. Não há perda de potência. E se P1 igual a P2, isso implica que a razão, o 1 sobre o 2, ou seja, a tensão do primário está para a tensão no secundário, na mesma proporção que o número de espiras do primário está para o número de espiras do secundário. Olha aqui, ó. O 1 está para o 2, assim como N1 está para N2. Só que inverte no caso da corrente. Por quê? Porque P1 tem que ser igual a P2. O 1 vezes I1 tem que ser igual ao 2 vezes I2. Então, tensão e corrente são inversamente proporcionais. Então, inverte esse aqui. Cuidado, hein? Não vai esquecer disso. E para encerrar, eis aqui essa questãozinha da PUC de Campinas, que diz assim: numa usina elétrica, um transformador aumenta a tensão gerada de 10.000 volts para 300.000 volts. E assim transporta com reduzida perda a energia a grandes distâncias por linhas de transmissão. Ele aumenta a tensão para que haja uma pequena corrente, para não aquecer a linha de transmissão. Nesse transformador, o número de espiras do secundário deve ser 30 vezes menor que o primário, maior que o primário e assim por diante. Então vamos lá, ó. O que eu tenho no primário? Primário eu tenho 10.000 volts, que é a tensão que ele vai entrar, N1 espiras. E aí ele transforma para 300.000 no secundário, número de espiras N2. Ele quer saber, o número de espiras no secundário deve ser 30 vezes o quê? 30 vezes o quê? Fala sério, né? Ou Campinas. Então vamos lembrar disso aqui agora, ó, presta atenção. Olha isso, ó. O 2 está para o 1, assim como N2 está para N1. Substituindo, 300.000, que é o 2, está para 10.000, que é o 1, assim como N2 está para N1. 4 zeros embaixo eu corto 4 zeros em cima. N2 é igual a 30N1, alternativa D de dado, maior que no primário e a tensão neste é alternada. Repare você, alternativa B, maior que no primário e a tensão neste é contínua. Não, tem que ser o quê? Alternada. É isso.